Quando a gente for trabalhar a musculatura da coxa, a gente vai, para facilitar anatomicamente falando o ensino da liberação miofascial na coxa, a gente vai dividir ela em 3 partes. A coxa na região anterior, região medial e a região posterior. Na região anterior de coxa, a gente tem 2 grupos musculares. O primeiro é o sartório, que ele vai cortar, ele vai passar pelo meio da coxa toda, então ele é uma musculatura transversa, ele se inicia na região de trocânter maior e vai se encontrar, ele vai se fixar na região de joelho, então ele corta a coxa toda, e junto com ele também na região anterior, a gente tem o que a gente chama de quadríceps. Lembrando que quadríceps é um músculo com 4 cabeças, então 4 porções ali que podem descrever o quadríceps, que são eles: o reto femoral, que fica na porção central. Abaixo dele, a gente tem o vasto intermédio. Na região lateral, na porção mais lateral do corpo, a gente tem o vasto lateral. E na região medial, a gente tem o vasto medial. Então, esses 4 grupos, esses 4 músculos, formam o quadríceps na região anterior de coxa. Então, sartório e quadríceps são as musculaturas que a gente vai estar fazendo a liberação durante a prática da nossa massagem. Lembrando que nomenclaturas que finalizam com a palavra ceps significa cabeça. Então, quadríceps é um músculo que tem 4 cabeças, ou seja, tem 4 origens e uma inserção em comum. Então, na região anterior da coxa, a gente vai ter o músculo sartório, que ele vem cortando toda a região de coxa. Então, ele começa na região de ilíaco e vai se inserir na região medial do joelho. E do lado dele, a gente tem o músculo quadríceps. O quadríceps é formado pelo reto femoral, que desce no centro, o vasto lateral, que está na porção mais externa da perna, o vasto medial, que está na região mediana na perna, e abaixo do reto femoral, a gente também tem o vasto intermédio, formando o quadríceps. Na porção média da coxa, a gente vai estar trabalhando com a liberação dos músculos adutores de coxa. Então, para a gente trabalhar com a liberação desses músculos que são o pectíneo, o adutor curto, o adutor longo e o grácil, além do adutor magno também, a gente vai estar pedindo para o paciente posicionar o pé na maca e tombar o joelho dele. O joelho do nosso paciente vai ficar apoiado na nossa barriga ou com algum travesseiro abaixo dele para fazer o apoio, para a gente não lesionar o quadril. Depois que a gente fizer posicionar o nosso paciente corretamente na maca, a gente vai estar conseguindo trabalhar com a liberação dessa musculatura interna de coxa. Então, seja com movimentos manuais, com movimentos de diásteme ou mesmo com a ventosa terapia, a gente vai estar conseguindo liberar essa musculatura para melhorar o rendimento nos treinos e para a gente ter um fortalecimento muscular ali do local. Na região interna de coxa, quando a nossa paciente dobra o joelho, a gente consegue encontrar bem próximo à região aqui do sartório, os adutores de coxa, que são responsáveis pelo fechamento da região articular. Então, quando a gente consegue ter essa visão da direção das fibras musculares, fica muito mais fácil na hora da gente desenvolver a técnica de liberação miofascial, seja manual ou seja instrumental. Lembrando que quando a gente for começar a fazer o deslizamento já da prática de liberação miofascial, a gente tem sempre que poupar a região óssea, tá? Então, a partir do momento que eu começo a apalpar a perna da minha paciente, eu encontro o tendão dela, é a partir dali que eu vou começar a desenvolver a técnica. Liberação miofascial da região anterior da coxa. Lembrando que a gente vai primeiro trabalhar o quadríceps e esse em azul aqui a gente vai estar trabalhando o sartório. Então, posiciona os dedos, faz pressão positiva sobre a pele e vai deslizando. Devagar, porém com movimentos profundos. Então, aqui o quadríceps, a gente vai estar trabalhando com liberação de reto femoral, vasto medial, vasto lateral e abaixo do reto femoral a gente vai estar trabalhando o vasto intermédio. Posso estar fazendo essa pressão com os meus dedos, lentamente. Posso fazer esse movimento tracionando o joelho, seguro firme a pele e aí eu subo com os punhos fechados.
Lembrando de sempre colocar uma pressão um pouco mais profunda. Posso estar trabalhando com a região palmar, repetindo os movimentos lenta e profundamente até 2 minutos. Se eu cansei, eu posso escolher o melhor instrumento que se adequa ali àquela região. Eu posso estar usando bastão. Não precisa pôr muita força, porque ó, eu só tô apoiando as minhas mãos no instrumento e tô soltando o peso do meu corpo. Eu não tô pondo força no braço, eu tô soltando o peso do corpo já para conseguir uma profundidade que eu queira ali para poder soltar a musculatura. Posso fazer com o soco também. Dou estabilidade aqui na região perto do joelho e vou subindo. Consigo fazer esse movimento com a parte superior do instrumento, como com a outra parte também. Porque aqui a região muscular se encaixa certinho para o formato do instrumento. Então eu também consigo fazer esse deslizamento com o soco. Trabalhei liberação miofascial do quadríceps. Lembrando que na lateral eu também tenho sartório, então eu posso estabilizar o joelho, subir em direção às fibras do sartório, lembrando que ele é uma musculatura transversa. Então eu vou trabalhar no sentido das fibras da musculatura. Posso trabalhar manual e instrumental. E no interno de coxa, eu peço para minha paciente dobrar a perna e o joelho dela eu encosto na minha barriga, no meu abdômen, para poder me dar uma certa estabilidade. Lembrando que cruzando aqui eu tenho o sartório, então eu faço uma estabilização aqui na região, seguro firme a pele e seguindo as fibras da onde a gente desenhou anteriormente, a gente vai fazendo a liberação dos adutores de coxa que ficam localizados na região medial da coxa. Posso trabalhar com punhos fechados, posso trabalhar com a região palmar, só que se eu for trabalhar com a região palmar, eu tenho que tomar muito cuidado para não chegar muito próximo à virilha. Então, segura firme, deem preferência para esse movimento de punho fechado, ou se você achar muito invasivo, a gente pode estar colocando uma toalha na região de virilha e depois estar fazendo a liberação instrumental. É uma região mais sensível, porque tem bastante tendão aqui na região interna de coxa, então muito cuidado com a pressão que a gente vai colocando aqui. Se a gente quiser aumentar mais ainda a circulação sanguínea no local, a gente faz a estabilização do local e vai fazendo a raspagem da fáscia que recobre a musculatura local. Posso fazer a raspagem na região interna de coxa ou mesmo na região anterior da coxa. Eu posiciono o instrumento, faço uma pressão e vou como se eu estivesse dando literalmente um soquinho na perna dela. Posso parar e fazer isso aqui local, como eu posso ir deslizando, fazendo a raspagem mesmo da fibra. Depois que eu fiz essa liberação inicial com as mãos e com o instrumento, eu posso estar aplicando um pouco de óleo na região, fazer uma pressão negativa e trabalhar a níveis mais profundos com a ventosa terapia. Então eu escolho uma ventosa de boca maior, porque a coxa é uma região de uma musculatura maior que consegue receber essa ventosa, estabiliza e faz o movimento, subir e descer. É uma região mais dolorida de ser trabalhado com a ventosa terapia em movimento, principalmente para mulheres. Mulheres têm muito a questão da celulite. Lembrando que tudo que finaliza com it significa inflamação. Então, celulite significa inflamação das células. E se a gente tem celulite na região, significa que a gente tem células inflamadas. Se eu fizer a sucção e automaticamente fazer a mobilização e a movimentação dessa região,
vai ser um pouco mais dolorido também essa técnica. Se a paciente não conseguir aguentar trabalhar com a ventosa em movimento, a gente pode estar trabalhando com a ventosa estática na região que a gente já tinha feito a liberação manual ou instrumental antes. Se você ainda tiver a possibilidade de estar trabalhando com a pistola, a gente também pode estar trabalhando seguindo as fibras musculares. Então, vasto lateral, reto femoral e abaixo dele o vasto intermédio, mais no meio, vasto medial, e cruzando a perna toda aqui, a gente tem o sartório. É só a gente seguir as fibras musculares que a gente vai conseguir fazer essa liberação dessas contraturas da musculatura. Já na porção posterior da coxa, a gente tem um grupo muscular que a gente chama de isquiotibiais. Os isquiotibiais são formados por 3 músculos: o bíceps femoral, o semitendinoso ou semitendíneo, depende do livro que a gente for estudar, e o semimembranoso. Lembrando que o bíceps femoral é o bíceps que a gente encontra na perna e o bíceps braquial é o bíceps que a gente encontra no braço. Então, o bíceps femoral faz parte da porção posterior da coxa, junto com o semitendíneo, que fica localizado mais no centro e mais internamente na região medial. A gente tem a outra musculatura posterior de coxa, que é o semimembranoso. Para a gente fazer a liberação miofascial desses grupos, é legal a gente dar uma estabilidade na região de joelho, para quando a gente for desenvolver o movimento, a gente não acabar machucando também a porção posterior ali daquela pessoa. Na região posterior de coxa, a gente vai estar trabalhando na região mais lateralizada, o bíceps femoral, no centro, o semitendíneo, e um pouquinho mais interno de coxa, a gente vai estar trabalhando com o semimembranoso. Lembrando que esses traços são somente uma ilustração para a gente ter uma visão mais ampla, para a gente conseguir desenvolver a técnica e para a gente saber para onde que estão direcionadas as fibras musculares, nesse caso, da região posterior de coxa. Então, depois que eu conseguir ter uma visualização de quais são os músculos e onde eles estão posicionados, vai ficar muito mais fácil para mim na hora de desenvolver a técnica. Então, dando sequência no movimento que a gente fez na região anterior, a gente vai seguir na região posterior. Eu vou chegar numa região próxima ao joelho, dou um passo para cima, encontro os tendões e começo o movimento de deslizamento profundo já da técnica de liberação miofascial. Se a gente fizer essa técnica de liberação miofascial manual, a gente vai estar conseguindo ter uma percepção muito maior da musculatura do que quando a gente entra com o instrumento. Tanto que, conforme eu estou fazendo o deslizamento, eu estou sentindo a pele da minha paciente que ela está enrugando e que ela está caminhando junto comigo, ao mesmo passo que a gente consegue sentir também o tecido adiposo, que é o tecido de gordura que a gente tem abaixo da camada da pele. Então, a gente consegue ter essa percepção aonde ficam os nós que a gente fala, onde ficam os caroços que a gente encontra aqui para poder fazer essa liberação, seja manual ou seja instrumental. Quando eu entro com o instrumento, eu consigo ter uma profundidade muito maior do movimento, sem eu precisar fazer muita força, porém, eu não consigo sentir o tecido da pele da minha paciente. Então, eu não tenho muita noção da força que eu estou colocando ali e da dor que ela está sentindo. Aí é sempre bom, é sempre interessante a gente estar conversando com a nossa paciente, com o nosso paciente, como que está o grau de dor dele, o nível de dor dele. Se vai ser necessário a gente entrar com uma pressão muito maior ou se a gente consegue manter a pressão que a gente está aqui. Lembrando que eu posiciono meu instrumento, faço uma pressão positiva, estabilizo a região articular, vou fazendo deslizamento profundo lento ou eu posso ir fazendo a raspagem do local para causar uma hiperemia. Aumentando a circulação sanguínea, eu também vou conseguir fazer a desinflamação
da região. Posso fazer a liberação com o instrumento, posso fazer com as mãos, posso aumentar a circulação sanguínea com a pressão negativa através das ventosas. Nesse caso, ventosa deslizante, a gente espalha creme. Uma sucção já é o suficiente. Estabiliza a articulação do joelho, sobe e desce. Se tiver doendo muito, a gente pode fazer movimento unilateral. Então, a gente pega a pistola, faz movimento ascendente, solta e volta. Solta e volta. Solta, vai e vem, ou solta e volta. Depois que eu finalizei com a ventosa, a gente pode entrar também com a vibração. Eu ainda tenho alguns traços aqui da musculatura que eu fiz, então bíceps femoral, semitendinoso no centro, semimembranoso mais interno. A gente trabalha a vibração tecidual nessa região e também o estímulo da circulação.